Em 2019, eu fiz esse desenho. Tá igual o Picasso. Igualzinho. Aqui a data. Mas esse desenho era apenas um sonho de querer conhecer os Estados Unidos. Eu jamais poderia imaginar que um dia, de fato, eu estaria morando aqui. E hoje eu vou contar para vocês como eu vim morar aqui, como eu vim parar aqui nesse país. Prazer, meu nome é Suelen Ramos, sejam bem-vindos ao canal. Se é a primeira vez que você está aqui, hoje eu vou contar essa história para vocês, como foi e como eu vim parar aqui, do Neida. Bom, eu estive solteira por muitos anos, eu tive apenas um relacionamento, eu tive apenas um namorado durante a minha adolescência e juventude. Esse relacionamento ele veio ao fim em 2010. E a partir de então eu comecei a orar ao Senhor pedindo a Ele um esposo que eu gostaria, eu tinha o sonho, né, de constituir a minha família, de poder um dia poder me casar. Então eu comecei a orar pelo meu esposo, para que um dia eu pudesse conhecer essa pessoa. Mas os anos foram passando, e muitos anos por sinal, porque eu tive que orar muito. Eu orei, na verdade eu conheci hoje, né, meu esposo, eu fui conhecer em 2021. Então, assim, basicamente eu orei 11 anos por ele. Em 2021 eu conheci, eu baixei um aplicativo de relacionamento cristão e nesse aplicativo foi onde eu conheci meu esposo. Ele mandou para mim uma mensagem, não me lembro lá o teor da mensagem, mas ele mandou para mim a mensagem dentro do aplicativo. E eu respondi. E daí ele me pediu o WhatsApp. E então seguimos conversando pelo WhatsApp. Foi um ano conversando pelo WhatsApp. Quando foi? Isso foi em 2021, nos conhecemos. Em junho de 2021, nos conhecemos pelo WhatsApp. Em julho de 2022, meu esposo foi ao Brasil para me conhecer. Sem contar, né, a tristeza anterior que tivemos, que em abril de 2022 foi a primeira tentativa dele de ir ao Brasil. Mas depois de tudo pago, tudo organizado, tudo combinado, ele já no aeroporto para ir me encontrar no Brasil, o querido não tinha prestado atenção no passaporte e estava vencido, e ele não pôde viajar. Aí então ele só pôde ir em julho de 2022. E assim foi, né? Julho de 2022, nos conhecemos, ele passou uma semana comigo no Brasil, fizemos algumas viagens assim ao redor ali mesmo, porque como vocês sabem, o Brasil é muito grande e não tínhamos tempo para irmos em muitos lugares. Mas nos conhecemos e nesse tempo que ele passou apenas uma semana, em 2022, ele já me pediu em casamento. E eu aceitei, né, gente? Porque é igual como canta aquela canção, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu não podia perder essa oportunidade. Então eu aceitei. Depois de 11 anos orando, né? Quem nunca? Quem não aceitaria? Então eu aceitei o pedido de casamento dele. E foi em novembro de 2022, ele volta ao Brasil para nos casarmos, porque eu teria que dar entrada no meu processo de imigração. Eu não vim para cá com visto de turista e não recomendo. Se você tinha essa ideia, tire da sua cabeça. Então, nos casamos em novembro de 2022 para dar entrada no meu processo de imigração, porque como eu estaria vindo para morar, eu não poderia vir com visto de turista. Visto de turista é para passear. Então, nos casamos. A gente tinha que se casar para ser como prova, né? Prova de relacionamento. Nos casamos em novembro e quando foi em março de 2023, após reunir todos os documentos, porque tive que esperar pelas fotos do casamento, depois disso tudo, aí demos entrada, depois de reunir todos os documentos, que é um processo meio chatinho, sabe? Que você tem que reunir muitos documentos mais da parte peticionária do que da sua, que é o beneficiário, que sou eu. Depois de reunir todos os documentos, quando foi em março de 2023, a gente deu entrada no meu processo, né? Meu esposo deu entrada no meu processo.
O meu processo ele foi aprovado em fevereiro de 2024, que foi um milagre, na verdade. Apenas 11 meses de processo, ele veio ser aprovado. Quando foi em julho de 2024, eu passei pela entrevista, porque primeiro é a aprovação da primeira fase, depois vem a segunda fase, que é a consulta do beneficiário, exames médicos, tudo isso eu tive que fazer, e por fim a entrevista. Passei, né, na entrevista, se eu não tivesse passado eu não estaria aqui. Eu passei na entrevista. Quando foi em outubro de 2024, é que eu imigrei para cá. Que aí eu esperei, a gente esperou, foram quase 2 anos de casados, né? Para eu imigrar para cá. Por quê? Quando o meu processo ele foi concluído em julho de 2024, eu já poderia ter vindo. Mas a gente não teria completado 2 anos de casado, porque nos casamos em outubro pelo civil. E o que conta é o civil. Então a gente esperou cumprir em outubro esse tempo de 2 anos de casado para eu imigrar e já receber o green card de 10 anos. E graças a Deus deu certo, porque se a gente não fizesse isso, ao chegar aqui 2 anos depois, eu teria que aplicar para um ROC, que eu não saberia explicar isso para ninguém, porque eu não fiz, mas seria como aplicar para o green card de 10 anos. Então a gente não vai precisar fazer esse processo. E que também é uma economia financeira. Essa é a história de como eu vim parar aqui, né? Estou feliz, aqui tem muitas oportunidades de você conhecer muitos lugares. Vocês sabem, né, da questão do poder de compra, isso não precisa nem falar. Mas o que mais acho bacana aqui é você poder conhecer lugares, sabe? Essa facilidade, você tem museus. Eu já fui ao Museu do Dinossauro, já fomos a Disney, já fomos a São Francisco, a Las Vegas. Então, a gente tem essa oportunidade, essa facilidade, digamos assim, para conhecer lugares. Eu não tinha essa facilidade no Brasil, porque primeiro eu não tenho carro e segundo que eu também não poderia dirigir, né? Porque seria um crime eu dirigir. Não posso. Então eu não poderia dirigir no Brasil. Mas enfim. Então aqui a gente tem essas oportunidades de conhecer lugares, de passear. Tem muitos lugares aqui perto. Por exemplo, aqui tá perto de Malibu, que eu tenho muita vontade de conhecer. O que mais tem aqui perto? Já fomos a Santa Bárbara, que não é do Oeste. E é isso que eu gosto daqui. E aqui é muito bonito também. Tem, óbvio, que também vai ter a sua parte feia, mas eu acho que o bonito ganha, sabe? A paisagem bonita ganha daquilo que é feio. Basicamente foi essa a história de como eu vim parar aqui. Não estou ilegal, eu estou legalizada, eu posso entrar e sair quando eu quiser. Graças a Deus, eu tenho os meus documentos. E basicamente foi essa a história de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Caso você queira algum outro detalhe, me deixe saber aqui nos comentários, que posteriormente eu gravarei outro vídeo para contar mais detalhes do tempo de solteira, como foi esses 12 anos quase, né? Porque quando eu cheguei a me casar, eu já tinha completado 12 anos de solteira. Então, caso alguém tenha aí alguma dúvida, algum outro vídeo, alguma outra coisa que vocês queiram saber, me deixe saber aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler e mais feliz ainda em gravar para vocês também. E é isso, pessoal. A história, de uma forma resumida, foi essa história de como eu vim parar aqui. Eu agradeço você por ter ficado até aqui ao final e até o próximo vídeo.